Pronto, Cláudio, aqui com a parte 2, né? É, quem deu, assim, uma força maior sobre a religião católica apostólica romana, né? Quanto à sua existência, certo? Vista que o Império do Ocidente e o Império do Oriente fazia parte do Império Romano, certo? Foi justamente o imperador Teodósio, né? Ele queria, assim, que a igreja, né, ali no final do século IV, ali do século III para o século IV, ali naquela transmissão de virada de século, né, ele foi ver e pesar, né, da densa decisão e formação da Europa Ocidental, que era um problema geográfico da época, porque o Império estava se dividindo. Estava havendo uma divisão do Império Romano, né? Ali já estava estabelecidas as fronteiras, né? Então, Teodósio, que foi o imperador, né, de Roma, ali do Império na parte ocidental da Europa, né, aí já nos dias de Santo Ambrósio, ali que já chamava-se Santo Ambrósio, né, e quem foi Santo Ambrósio? Né? Ele, Santo Ambrósio, foi um cristão que ele enfrentou o imperador Teodósio. E ele saiu em defesa dos princípios cristãos, certo? Por conta da grande idolatria que existia dentro da igreja. Né? Então, eu estou respondendo aí a você sobre as implantações das imagens de escultura. Não só nos dias de Constantino, certo? Que foi o fundador do cristianismo, né? Desse cristianismo pejorativo, desse cristianismo antibíblico, anticristão, né? Que foi fundado por um homem, por um imperador, que tinha suas mãos sujas de sangue, de pessoas inocentes que morreram pelos seus decretos de guerra. Né? Então, quer dizer, Ambrósio, ele enfrentou, agora aqui já nos dias do imperador Teodósio, né? Ele saiu em defesa dos cristãos, que continuavam sendo perseguidos, os verdadeiros cristãos, e eram perseguidos por falsos cristãos da época, né? Por falsos cristãos da época. Então, assim, um dos monumentos mais importantes da história do cristianismo, né? Assim, por consequência, a formação da civilização europeia. Ela foi, assim, oficializada dessa região pelo imperador Teodósio, né? E ali na parte ocidental da Europa. Isso deu-se, Cláudio, em 380 depois de Cristo, né? Isso aí já foi bem depois de Constantino, né? Um pouco depois de Constantino, né? Esse processo da oficialização que, digamos assim, tenha havido essas instituições, né, de leis que estavam sendo implantadas, certo? Que hoje nós conhecemos de catolicismo romano, né? O imperador Teodósio, ele endossou isso, né? Mais ainda do que o próprio Constantino, certo? Ele foi bem mais preciso no estabelecimento de uma confirmação do cristianismo católico apostólico romano do que o próprio Constantino, para você ter ideia, né? Olhando por esse aspecto, por esse lado, a gente vê que essa oficialização ela tem a realização em Teodósio, e com os bispos que já existiam na igreja de então, certo? E na época isso foi muito agitado, certo? Isso foi agitado de tal forma que isso viralizou, digamos assim, de uma forma mundial, né, ali no mundo europeu, né? Era a igreja cristã católica apostólica romana, né? Interessante que o nome Igreja Católica Apostólica Romana, né, a gente vê que nenhum dos apóstolos eles eram romanos, todos eram judeus, nenhum deles eram romanos. Todos os apóstolos eram judeus. Até o nome que é dado à igreja, né, por Constantino e por Teodósio, já ali no final do quarto século, 380 depois de Cristo, né, eles não conseguiram nem sequer dar o nome correto para a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Mas o motivo principal, Cláudio, era de fato, né, de os bispos não aceitarem a sobreposição de poder que o imperador queria impor sobre a igreja. Os bispos, eles não aceitavam que o imperador, que o poder político, tivesse poder sobre o poder religioso. Então, meu irmão, era uma briga, né, de gente grandes, viu? Um bispo, ele tinha o poder até de enfrentar qualquer força que pudesse existir na época, né? As pessoas que seguiam a Igreja Católica Apostólica Romana daquela época de então, eram pessoas fanatizadas, eram pessoas que estavam sujeitas a dar as suas próprias vidas pela causa da igreja, porque eles tinham um papa. Não era como uma pessoa comum, não. Eles tinham o Papa como Deus, como Deus. E o estatuto de regulamento interno da igreja, né, a não ser que tenha mudado algumas cláusulas, algumas emendas, né, dentro do estatuto de regulamento interno da Igreja Católica Apostólica Romana, que ele está disponível aí nas redes sociais.
né, algumas coisas dele, para quem quiser saber o que é a Igreja Católica Apostólica Romana no sentido de administração, né? Então o Papa, ele não era apenas um intercessor entre Deus e a Igreja, entre Deus e o povo. Ele era considerado como Deus, como o próprio Deus, entendeu? Né? Então aí tu já vê, Cláudio, que o quanto a criatura, ela é desafiadora do seu Criador, né? Ela fica desafiando a Deus, o seu próprio Criador, né? Como até hoje acontece, né? Até hoje acontece. E isso é algo que, na verdade, né, querendo ou não, a gente vê a fragilidade da Igreja Católica. Né? A gente vê a fragilidade da Igreja Católica. Né? Enquanto para os verdadeiros cristãos da época e para os verdadeiros cristãos também dos dias atuais, né, são todos aqueles que, na verdade, têm Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Né? Isso era Paulo falando a Timóteo, né? Capítulo 5, versículo 8. Né? Porque é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então, capítulo 2, versículo 5, uma coisa assim de Paulo a Timóteo. Né? Então a gente vê, Cláudio, que, na verdade, né, não tem nada a ver com Maria ser mãe de Jesus. Né? Obviamente ela foi mãe de Jesus, mas não tem nada a ver se idolatrar Maria, ter ela como mediadora, como nenhum outro santo da igreja. Porque o único mediador mesmo é Cristo Jesus, nosso Senhor. Certo? Então fica aí, meu irmão, essas respostas quanto às perguntas que você fez, e depois eu dou continuidade a mais esse assunto. Eu tenho que me arrumar por aqui, né? E fica aí a nossa ida para quarta ou sexta-feira na igreja, tá bom, meu irmão? A paz do Senhor, um abraço fraterno, que Deus em Cristo nos abençoe.